Me chamo Benedito, mas o pessoal por aqui me conhece como seu Bené. Já tô com os pés meio tortos do tempo, mas a memória, essa ainda queima viva dentro de mim, feito aquela maldita fogueira. E se hoje resolvi abrir a boca para contar o que vi, e o que vivi, é porque São João tá chegando de novo, e tem coisa que não deve ser esquecida. Era junho de 1972 quando eu voltei para minha terra depois de quase 20 anos fora. Trabalhava em obra, cortando estrada lá pelo sul, mas o coração sempre ficou preso no sertão da Paraíba, onde nasci. Recebi uma carta da minha irmã mais nova. Dizia que o povo do sítio Pedra Funda ia fazer uma festa de São João como antigamente, e que seria bom ver a família, dançar um forrozinho, rever os amigos. Eu, que já estava cansado do cimento e da saudade, fui. O caminho de volta era seco, poeirento, e as árvores tinham aquele cheiro de terra molhada pelo sereno da madrugada. Conforme me aproximei da vila, senti algo estranho no ar. Não era medo. Era um silêncio, diferente. Um silêncio denso, que nem o vento ousava cortar. Cheguei já perto das 7 da noite. E logo vi a fogueira. Enorme. Alta como um poste de luz. As chamas laranjas lambiam o céu, mas não soltavam fumaça. Parecia mais uma pintura viva do que fogo de verdade. Ao redor, o povo dançava, com roupas coloridas, chapéu de palha, os vestidos das moças rodando. Era bonito demais. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Os rostos. Tinha algo neles que não era certo. Sorriam, sim. Mas o sorriso era largo demais. Parado demais. Como se tivessem sido pintados ali. Foi então que vi minha irmã, Lourdes. Ela correu para mim com um abraço apertado, me olhando nos olhos. Achei que não vinha mais, Bené. Agora sim, a festa tá completa. Fazia tempo que não via o pessoal assim, animado, respondi, desconfiado. Mas por dentro, alguma coisa já gritava. Eu devia ter ido embora naquela mesma hora. A festa tava no auge. Tinha sanfona, zabuba, milho assando, foguetão subindo pro céu e caindo em faísca sobre os telhados. Mas eu só via aquela fogueira. Parecia que ela respirava. As chamas não tremulavam como fogo comum. Elas dançavam, como se tivesse alguém ali dentro, mexendo cada labareda com propósito. Minha irmã Lourdes me puxou pela mão e me apresentou um por um os moradores. E foi aí que senti a primeira fisgada no peito. Esse aqui é o seu Manuel do armazém, ela disse, apontando para um velho de paletó claro e bigode grosso. Meu coração gelou. Mas Lourdes, o seu Manuel morreu quando eu tinha 17 anos. Ela riu, como se eu tivesse contado piada. Que bobagem, Bené, tá vivo e bem, ó ele aí. Mas não tava. Eu lembrava perfeitamente do enterro dele. Vi com esses olhos aqui. Enterraram ele com bandeira de São João e tudo, porque era devoto do santo. Olhei em volta. Cada rosto naquela festa me parecia, deslocado no tempo. Gente que devia estar velha, ainda com a cara de quando eu era menino. Gente que devia estar morta, viva demais. A música não parava. A comida não diminuía. Os passos de dança eram sempre os mesmos. E o mais estranho, ninguém parecia suar. Nem uma gota. Mesmo com aquele fogo ali no meio, queimando como forno. Resolvi me afastar. Fui até o canto da vila, perto do chiqueiro. Queria me aliviar, mas também precisava respirar fora daquele calor. Foi aí que vi uma mulher sentada no escuro, de costas para mim. Ela não se mexia. Só tava lá. Com um vestido branco encardido e os cabelos soltos, longos, quase tocando o chão. Tudo bem, senhora? Perguntei. Ela não respondeu. A senhora quer um prato? Um pouco d'água? Quando botei a mão no ombro dela, ela virou o rosto. Mas só o rosto. O corpo ficou parado. E o rosto era seco, esquelético, como de um cadáver guardado por tempo demais. A pele colada nos ossos. E os olhos, vazios. Você voltou tarde, seu Bené, ela sussurrou, com uma voz que parecia vento seco. Corri. Corri de volta pro terreiro. Mas tudo lá parecia ter travado. As pessoas dançavam do mesmo jeito, no mesmo ritmo, com os mesmos sorrisos congelados. Como bonecos presos num laço eterno. Procurei Lourdes. Ela estava sentada numa cadeira de palha, como se nunca tivesse se levantado. Lourdes, pelo amor de Deus, que lugar é esse? Ela me olhou com os olhos úmidos. Você devia ter voltado antes. A fogueira é promessa, Bené. E quem promete, não pode quebrar. Depois daquela noite, tentei ir embora logo cedo. Antes mesmo do sol nascer,
peguei minha mala e segui a trilha de volta para a estrada. Mas, a vila parecia não acabar. Andei por horas. Juro por tudo que é santo, vi o mesmo coqueiro torto 3 vezes. As mesmas pedras no caminho. Até uma cerca quebrada com um lenço amarrado, um lenço que minha irmã usava quando criança. Era como se a estrada desse voltas, e voltasse sempre pro mesmo ponto. Sentei numa pedra, cansado, e chorei. Eu não sou homem de se entregar fácil, mas naquele momento, entendi que alguma coisa muito errada me prendia ali. Voltei pra vila com o rabo entre as pernas. A fogueira ainda ardia. A festa ainda acontecia. Mas agora, o céu estava cinza, nublado, e ninguém parecia notar. Minha irmã me esperava na varanda. Tá cansado, né, Bené? Todo mundo tenta fugir no primeiro dia. Que merda é essa, Lourdes? Eu tô preso aqui? O que vocês fizeram? Ela respirou fundo e falou baixo, como quem não quer que os outros escutem. A fogueira não pode apagar. Nem por um dia. E você foi prometido a ela. Prometido? Pai fez o pacto quando você ainda era menino. A colheita tava morrendo. A gente ia perder a roça, perder tudo. E aí, veio ela. Ela quem? Minha irmã olhou direto pros meus olhos. A mulher da fogueira. A que dança entre as brasas. A que trouxe fartura. Mas ela quer a chama acesa. E quer os nomes que foram dados em troca. Um por ano. Às vezes mais. Meu estômago virou. Você tá dizendo que vocês estão matando gente para manter essa maldita festa acesa? Não é matar, é devolver. A promessa foi feita. E agora, é sua vez. Lourdes se afastou, como se não quisesse ver o que viria depois. E então, no centro da vila, a fogueira mudou. As chamas ficaram azuis. O fogo rugiu como fera viva. E de dentro dele, ela apareceu. A mulher da fogueira. Seu corpo era feito de calor e escuridão. Os olhos brilhavam como carvão em brasa. E quando ela dançou, a terra tremeu. A vila se calou. Todo mundo parou. Nenhum passo. Nenhuma risada. Só o som do fogo. E aí eu entendi. Não era uma celebração. Era um ritual. Ela dançava. A mulher da fogueira girava entre as chamas como se o próprio vento obedecesse a ela. Seus pés não tocavam o chão. Cada volta fazia a brasa subir em espiral, como se a fogueira respirasse junto com ela. E eu, parado, só conseguia pensar, isso não é desse mundo. Minha irmã, que antes parecia tão certa do que dizia, agora tremia. Apertava um terço com tanta força que os dedos estavam roxos. Me aproximei dela. Lourdes, como isso começou? Ela não tirava os olhos da entidade. Foi antes da guerra, papai dizia que o chão daqui era seco demais, que nem chovia mais no São João. A terra rachava. O milho morria antes de crescer. A fome chegou como cobra rastejando, Bené. Silenciosa, mas certeira. E ele fez o pacto? Ela assentiu. Na última noite do mês, ele acendeu uma fogueira sozinho no terreiro. Chorava, rezava, pedia ajuda para qualquer força que o escutasse. E ela apareceu. Disse que podia dar fartura. Mas tudo que se recebe, tem que ser pago. E o que ela queria? Gente. Não de uma vez. Mas ao longo do tempo. Um a cada ciclo. Um que seja do sangue da terra. Daqui. Da raiz. Senti o corpo gelar. E eu? Você nasceu no ano do primeiro pagamento, Bené. Foi nome dado em troca. E se não cumprir, a vila morre. Tudo vira cinza. Quis correr. Fugir. Gritar. Mas minhas pernas não obedeciam. A mulher da fogueira parou a dança. E me encarou. A multidão abriu caminho sem dizer palavra. Pareciam guiados por alguma força invisível. E eu fui empurrado, até o centro da roda. Sozinho. Ela se aproximou. Os olhos dela não piscavam. Não brilhavam como luz, mas como carvão vivo, como se guardassem o fogo do inferno dentro. Você prometeu, ela disse, mas sua voz era muitas. Velha. Jovem. Masculina. Fêmea. Criança. Era como ouvir todas as almas do mundo numa só garganta. Eu não prometi nada. Gritei, recuando. Mas você nasceu da terra prometida, ela respondeu, estendendo a mão. O chão sob meus pés rachou. A fogueira explodiu em labaredas que quase tocavam o céu. O som que saiu dali foi como um trovão preso em choro. Mas antes que ela me tocasse, ouvi uma voz atrás. Era a vó Carminda. Tinha mais de 100 anos, e ninguém via ela fora da cama há anos. Ela surgiu arrastando os pés descalços na poeira,
com um pano branco na cabeça e uma cuia de barro nas mãos. Chega! Ela gritou. Chega dessa mentira vestida de tradição. A mulher do fogo hesitou. Você é velha demais para tentar me deter. Mas ainda sou da terra. E você só tem poder se a gente permitir. Carminda jogou a cuia contra as brasas. E aquilo explodiu em fumaça preta. A fogueira se apagou pela primeira vez. A vila inteira gritou. As luzes se foram. O chão tremeu. E a mulher sumiu na fumaça. Mas eu sabia, aquilo não era o fim. Só um atraso. Lourdes veio até mim, com o rosto pálido. Ela volta. Sempre volta. Até cumprir a última promessa. E no fundo, eu sabia que tinha virado parte de algo eterno. Um ciclo que gira como roda de carroça velha, cheia de estalos e rangidos, mas que nunca para de girar. Tudo ficou quieto. A fumaça da cuia ainda subia ao céu. A fogueira tinha sido apagada, mas o ar continuava pesado. A terra parecia ainda tremendo, e o vento não passava mais pelas ruas. Era um silêncio mortal, um silêncio de morte. Eu vi algo que não queria, mas também sabia que não poderia evitar. O pacto nunca seria quebrado. Vó Carminda olhou para mim. Você vai entender, Bené. Talvez até ache que tudo isso tenha sido um sonho. Mas não foi. O sangue da terra, ele nunca se esquece. Lourdes me puxou para dentro de casa, mas não conseguia olhar mais para ninguém. Não sabia se eram almas que caminhavam ali, ou se aqueles eram apenas os últimos vestígios de algo muito mais antigo. Tentei sair de novo, mas a porta estava trancada, como se alguém tivesse decidido que eu não mais poderia ir embora. Foi então que entendi, o ciclo não acaba, nunca acaba. Quem nasce na vila, quem tem sangue dela, está preso a isso. Não importa o que você faça. Não importa quanto tempo se passe. Eu vi a mulher da fogueira novamente. Ela estava ali, no meio da rua, mas não era mais a mesma. Agora ela parecia frágil, desvanecendo-se entre as árvores. Seus olhos, aqueles olhos que eu via como brasas, estavam agora opacos e vazios. Como se o fogo já não tivesse mais poder sobre ela. Ela veio buscar você, Bené, falou Carminda, com sua voz rouca e arrastada. Mas não é você quem ela quer. É o sangue que você carrega. Eu quase não consegui respirar. O que você quer dizer? Ela me olhou nos olhos. Era como se ela visse tudo dentro de mim, como se a terra estivesse me observando também. Você foi o último, Bené. O último a cumprir o que foi prometido. A promessa de um ciclo que nunca termina. E agora, você vai seguir. Não pode mais voltar. Eu tentei lutar, tentei entender o que estava acontecendo. Mas as palavras de Carminda, mesmo duras e frias, estavam claras. A promessa estava em mim, dentro de mim. O fogo não apaga. Ele só se transforma. A vila, aquele lugar que eu chamava de casa, já não era mais meu lar. Agora, ela era apenas o cenário de um ciclo sem fim. Eu sabia que minha vida era parte de uma mentira, que tudo o que eu via era uma ilusão criada pelo pacto entre a terra e o fogo. A cada São João, o ciclo se repetia. Eles dançavam ao redor da fogueira, sem saber, sem entender que estavam apenas adiando o inevitável. O último pagamento, o último sacrifício. Naquela noite, quando os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, não havia mais festa. Não havia mais alegria. Só uma fogueira que ainda queimava nas minhas lembranças, um fogo que jamais se apagaria. E é por isso que estou aqui, contando isso a vocês. Porque, talvez, algum de vocês seja o próximo. O próximo que vai escutar o chamado da fogueira, sem saber, será arrastado por ela, como eu fui. Mas eu não posso mais voltar. Nenhum de nós pode. O fogo tem suas regras. E se você fizer a promessa, a terra cobra. Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu. Mas cuidado, algumas histórias grudam na alma. E te acompanham no silêncio da madrugada. Se curtiu esse relato, deixa o like para fortalecer o canal. E não esquece de se inscrever no Terror Mórbido, onde as histórias não são apenas contadas. Elas são sentidas na pele.